Fala galerinha do oitavo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa sexta aula. Pessoal, aí na página 14, tá escrito assim, ó, nessa parte roxa aí, ó. Você sabia? Bom, vamos lá. O minimalismo é uma tendência das artes visuais que surgiu nos Estados Unidos entre o fim da década de 50 e o início da década de 60. Caracteriza-se por obras que privilegiam as cores e as formas, em geral, com traços geométricos, buscando a simplicidade, muitas vezes com o uso de materiais industriais, como vidro, aço, plástico, etc. O foco é a realidade física dos objetos artísticos, aos olhos do observador, sem metáforas nem conteúdos a serem decifrados. Metáfora é aquela coisa quando fala assim, hoje eu estou com uma saúde de ferro, quer dizer, né? Então é uma metáfora, pegando o metal ferro, né? Dizendo que a saúde é forte, isso é uma metáfora. Bom, então é uma coisa bem direta, assim, né? É um trabalho abstrato, porém não é reflexivo, não tem uma mensagem implícita, tá? Os cubos espelhados do artista norte-americano Robert Morris, que a gente vai ver depois, nascido em 1931, morto em 2018, foram um dos trabalhos mais importantes dessa tendência, por apostar no rigor da forma, as questões geométricas, né, na relação com o espaço expositivo, com o local ali onde ele foi exposto esse trabalho, no estímulo da visão e por trazer o espectador para a obra por meio do seu reflexo dos espelhos, né? Obras como essa deram origem ao que chamamos de instalação, que é a instalação contemporânea, né? Quando, até hoje é utilizado, quando modifica o espaço interno de um museu ou de uma galeria, de forma provisória. Um tipo de manifestação artística que privilegia a instalação, né? A relação com o espaço, né? Que o curador fala, ó, o artista tem que modificar esse espaço, então ele vai lá e modifica. E a experiência do espectador ao ter contato com ela, quer dizer, o espectador, o público, ele é convidado a interagir com a obra, né? A maioria das instalações contemporâneas são assim. E aí a gente vê a obra do Robert Morris, que não tem nome, tá? São cubos espalhados, feito aí entre 1965 e 1971, onde o material é espelho, né? Vidro no caso, e madeira. São cubos aí de 9,14 centímetros por 9,14, né? Bem um quadradinho de 9,14 aí, tá? E nessa foto aí tá sendo exposto na galeria, na Tate Gallery de Londres, na cidade de Londres. Bom, gente, o minimalismo ele se refere a movimentos, na verdade. Foram movimentos artísticos, culturais e científicos, quando a gente fala da palavra minimalismo, tá? Então englobou a cultura e a ciência, que percorreram diversos momentos ali do século XX, tá? E preocuparam-se em fazer uso de poucos elementos fundamentais, como base de expressão. Então utilizava pouco material, assim, né? Não existia um elemento específico, como é o caso de uma pintura, né? Que tem tinta, tela. Não, ali buscavam elementos que não eram fundamentais. Então não existia um elemento fundamental para a produção desse
dessa arte. Então, os movimentos minimalistas, eles possuíam grande influência das artes visuais no design, tá? No design, que é aquela configuração, aquela concepção, elaboração específica dos produtos comerciais, né? E influenciou também na música, na própria tecnologia, tá? Então, tudo isso, arte visual, design, tudo isso tem influência entre si minimalista, tá? Esse termo, minimalismo, né, essa arte, ela surge aí após um ápice do expressionismo abstrato. Foi um movimento artístico anterior que surgiu nos Estados Unidos, né? Que é um movimento aí que marcou a mudança do eixo artístico mundial, da Europa para os Estados Unidos, que até então era direcionado apenas à Europa e passou a ser os Estados Unidos a grande luz nesse sentido aí, né? Bom, o Robert Morris, que é o artista em si que a gente está trabalhando, ele nasceu nos Estados Unidos, em Kansas City, né, na cidade de Kansas, que é uma das cidades mais populosas aí dos Estados Unidos, é a 36ª cidade mais populosa do país, que fica ali às margens do rio Missouri, né, no próprio estado de Missouri. E ele faleceu em Kingston, que é outra cidadezinha com 24 mil habitantes ali, tá, nos Estados Unidos, localizado ali no estado americano de Nova York mesmo, tá? E ele foi um artista, escultor e escritor modernista que fez contribuições bem significativas aos movimentos minimalistas, como a gente estava vendo, e um movimento pós-minimalismo, que é a land art. A land art, tá? Ele fez trabalhos de land art também. Que a land art, ela se refere à arte, a um tipo de arte em que o terreno natural, né, o local ali, na beira de um rio, uma floresta, seja lá, é um ambiente natural, da natureza, em vez de prover o ambiente para que a obra de arte seja exposta, não, é o próprio ambiente, a própria natureza ali, que é modificada de modo a ser, a integrar-se à obra, no caso, né? Então, como é um tipo de obra que não é possível expor, no caso, em museus e galerias, a não ser por conta de fotografias, né? Existe aí uma dificuldade em colocar em prática esse esquema de land art, né? Que as suas obras, muitas vezes, elas vão além de um projeto, né? Então, ela tem essa finalidade de arte conceitual, né? A ideia de um conceito, de uma ideia apenas, e é mais do que apenas uma coisa aparente, tá? Então, dentre essas obras que a gente pode observar, mais significativas para vocês entenderem, é a plataforma Espiral, no caso, de Robert Smithson, de 1970, construída no Grande Lago Salgado, em Utah, nos Estados Unidos, aí, como vocês podem ver nessa imagem. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Tá bom? Por hoje muita informação e até a nossa próxima aula. Valeu!